com fatoração, até alcançar ferramentas que são os máximos divisores comuns e o MMC, o mínimo múltiplo comum. Então, a gente vai, nessa primeira aula agora, a gente vai fazer um belo delineamento teórico da matéria. A gente vai começar a falar o que é um múltiplo, ou pelo menos a gente vai passar pelo tópico do que é um múltiplo, do que é um divisor, do que é um número divisível. Depois disso, a gente vai passar pelo contexto de fatoração, a gente vai lembrar os tipos de fatoração, quando a fatoração ela é completa, quando ela não é completa. Vamos passar rapidamente, né, pelos números primos. Posterior a isso, a gente vai falar sobre MMC, MDC, técnicas de resolução envolvendo essas duas ferramentas. E, por último, a gente vai falar de números de divisores a partir de um certo número estudado, né? A gente vai fazer todo esse contexto teórico para que a gente se sinta minimamente preparado para fazer questões que foram cobradas no Enem envolvendo esses tópicos, tá? Esses tópicos que eu falei não necessariamente vão estar nessa ordem. Eu vou deixar a aula fluir de uma maneira bem orgânica, bem à vontade, as coisas vão acontecendo. Eu vou ficar de olho no chat para saber se alguma coisa não foi bem entendida, para a gente já no próximo tempo de aula fazer os exercícios, correto? Então, assim, sobre múltiplos e divisores, um número, né, ele pode ser entendido como sendo múltiplo de alguém ou divisor de alguém, né? Explicando um pouquinho melhor, eu entendo que o número 30, ele é um múltiplo, por exemplo, tá? Por exemplo, de 5. E por que eu posso afirmar que 30 é um múltiplo de 5? Porque eu poderia fatorar esse número 5 como um produto de 5 por 6. Ele uma vez que eu digo que 30 é um múltiplo de 5, eu indiretamente estou dizendo que esse número 30 é 5 vezes alguém. No caso, 5 vezes 6. Então, quando eu afirmo que 30 é um múltiplo de 5, nada mais, nada menos estou chamando a sua atenção de que 30, ele justamente é 5 vezes um determinado número. Correto? Sendo esse determinado número necessariamente um número inteiro. Então, quando eu afirmo que 30 é um múltiplo de 5, é porque ele pode ser escrito como um produto envolvendo o 5 nessa multiplicação. Ele é 5 vezes alguém, tá certo? Então, vou até botar aqui, em vez de botar embaixo, vou botar aqui, ó. Ou seja, 30 é igual a 5 vezes alguém. No caso, vezes 6. Ao mesmo tempo, eu posso afirmar, né, pensando agora, vamos dizer assim, né, ao inverso, eu também posso afirmar que o número 5, ele é um divisor de 30. E por que eu posso afirmar isso agora? Porque eu sei, observa só, quando eu pego 30 e divido esse 30 por 5, existe um quociente, mas muito mais importante, existe um resto que é 0. Então, o fato de eu encontrar uma chamada divisão exata do 30 com 5, eu afirmo que esse 5 ele é um divisor de 30. Então, graças ao fato de eu encontrar uma divisão exata, e como é que eu identifico uma divisão exata? Justamente pelo fato do resto ser 0. Eu posso agora afirmar que 5, ele de fato é um divisor
de 30. E junto com isso eu posso afirmar que não é só o 5 que é um divisor de 30. O 2 é um divisor de 30, o 15 é um divisor de 30, o 3 é divisor de 30, o próprio 6 é um divisor de 30. E ao contrário, também novas afirmações poderiam ser feitas. 30 é um múltiplo de 2, 30 é um múltiplo de 3, 30 é um múltiplo de 15, 30 é um múltiplo de 6. Correto? Então, a palavra, o termo, a expressão múltiplo e a expressão divisor, não é que eles sejam sinônimos, cuidado, mas eles trabalham muito juntos um com o outro. Existe uma relação bem fácil de entender entre a ideia de multiplicidade e de divisibilidade. Eu poderia, inclusive, gerar uma terceira sentença aqui. Eu posso afirmar que 30 ele é divisível por 5. Justamente porque essa divisão de 30 por 5 gera um resto zero. É uma divisão exata. Então, isso gera uma divisibilidade. Portanto, 30 ele é divisível por 5, ele é divisível por 2, ele é divisível por 3, ele é divisível por 3 e por 5, então ele é por 15. Ele é divisível por 6, porque ele é divisível por 2 e por 3. Observa que a partir daí eu já estou também trabalhando com as chamadas regras de divisibilidade. Então, fazendo aqui rapidamente um bate-papo, né? Existem regras onde eu, observando apenas o número que eu quero dividir, eu posso ter certeza, convicção de que esse número poderá ou não ser divisível por aquele divisor. Então, por exemplo, o 30. O 30 ele é divisível por 2? Resposta sim, porque ele é um número par. O 30 ele é divisível por 3? Sim. E por quê? Porque pela regra de divisibilidade, se eu somar os algarismos 3 e 0, a soma desses algarismos gera um novo número que, se for divisível por 3, o número todo é divisível por 3. Né? É óbvio que 30 é um número fácil de você encarar a divisibilidade por 3, mas supondo que o número fosse maior, bastava você somar os algarismos. Se esse resultado for um número divisível, se for um múltiplo de 3, o número original também será divisível por 3. Uma multiplicidade por 4, eu tenho que observar os dois últimos algarismos. Então, uma vez observando os dois últimos algarismos de um número, se esses dois algarismos for 0, 0 ou um múltiplo de 4, todo o número ele é divisível por 4. Então, vamos encarar aqui, ó, 4, 0, 0, 0, 28. Então, aqui que número que eu botei? 400.028. Fazendo aqui rapidamente, ele é divisível por 2? É, porque ele é par. Ele é divisível por 3? Não, porque 4 mais 0, mais 0, mais 0, mais 2, mais 8 dá 14. Né? E 14 não é um número divisível por 3. Ele é divisível por 4? Sim, porque os dois últimos algarismos, no caso 2 e 8, formam o número 28. E 28 é um número divisível por 4. Logo, todo o número é divisível por 4. Logo, 400.028 também será um número divisível por 4. 30 é um número divisível por 5? Resposta sim, porque o número, o último algarismo é 0. Então, todo número que terminar em 0 ou 5 será um número divisível por 5. Logo, 30 é um número divisível por 5, mas 400.028 não é um número divisível por 5, porque o último algarismo não termina nem em 0, não é o 0 e não é o 5. Correto? Então, aqui eu fiz as 5 primeiras regras de divisibilidade, mas ainda existe a divisibilidade por 6, né? Que é terminar, ser um número par e a soma dos algarismos ser um número divisível por 3, né? Ele tem que ser par, divisível por 2, e a soma dos algarismos também tem que dar um número divisível por 3, ele tem que ser então divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Tem a divisibilidade por 8, tem a divisibilidade por 9, a divisibilidade por 8, em vez de eu analisar os dois últimos algarismos, eu analiso os 3 últimos algarismos.
Se os 3 últimos algarismos for 0, 0, ou se os 3 últimos algarismos formarem um múltiplo de 8, logo todo número será divisível por 8. Divisibilidade por 9 é muito parecida com a de 3. Você soma todos os algarismos, mas aí você tem que ter a garantia de que esse resultado dê um múltiplo de 9. E a multiplicidade por 10, que é a mais óbvia, né? Terminar em 0. Então aqui eu te dei basicamente as regras de divisibilidade mais apropriadas, vamos dizer assim, mais adequadas para uma prova do Enem. Né? Observa que, propositalmente, eu não falei da divisibilidade por 7, eu não falei da divisibilidade por 11, por 13, porque são divisibilidades mais complexas, menos usuais e que o Enem não vai te cobrar, tá certo? Então eu não vou perturbar a sua vida com isso. Voltando ao nosso esquema, todo e qualquer número, ele pode ser classificado como um número primo ou um número composto. Então aqui eu estou entrando numa nova definição. O que é um número primo? Um número primo, pensando apenas no conjunto dos números naturais, um número primo é aquele que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então vamos pensar aqui no número 2. Ele é um número primo porque ele só é divisível por 1 e por ele mesmo, o 2. O próximo primo, 3, é divisível por 1 e 3. Outros primos, 23. 23 é um número que só é divisível por 1 e por 23. Então, todos esses números são primos. O que são primos são números que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Vamos botar assim, dessa maneira, didaticamente falando, tá? Aquilo que tem uma maior quantidade de divisores, além do 1 e dele mesmo, será chamado de número composto. Então, os números compostos, diferente dos números primos, têm outros divisores além do 1 e dele mesmo. Exemplo, o 6. O 6 tem como divisores o 1, o 2, o 3 e o 6. Então, ele tem o 1, ele tem ele mesmo, mas além disso ele tem o 2 e o 3. Esse número é definido como um número composto. Observa que, querendo você ou não, todos os números compostos, eles poderão ser fatorados por números primos. Um exemplo, o próprio número 6, ele pode ser transformado num produto de 2 fatores, de 2 vezes 3. Observa que 2 é um número primo, 3 é um número primo, então com isso, 2 vezes 3 dá 6. Esse tipo de ação, de você transformar um número em um produto de fatores, chama-se fatoração. E quando nessa fatoração eu só trabalho com fatores primos, nós chamamos essa fatoração de fatoração completa. Para terminar esse bloco de explicações e eu escrever no quadro tudo o que eu acabei de falar, existe um número que não é nem primo e ao mesmo tempo não é um número composto. É o algarismo 1. O algarismo 1 ele não é composto, mas ele também não é um número primo. Então, vamos escrever tudo isso. Um número poderá ser classificado em primo ou composto. O que é um número primo? É um número que só pode ser divisível ou só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Um número composto é todo número que, além de ser dividido por 1 e por ele mesmo, também vai ser dividido por outros números. E aí eu vou entrar com um exemplo. Vou botar aqui em cima.
Exemplos. O número 23, ele é um número primo. Os divisores de 23 são o 1 e o próprio 23. Inclusive, é por isso que eu garanto que ele é um número primo. Já o número 24, ele não é um primo, ele é um número composto. Esse número, ele tem como divisores o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o próprio 24. Se eu não tiver esquecido ninguém. 8 vezes 3, 2 cúbico, 4 mais 2, 4 vezes 2, 8. 2, 4, 6, 8. Fechou. Então, observa aqui, além do 1 e do 24, todos esses termos aqui me garantem que esse número, ele é um composto. Além do primo e do composto, existe uma exceção de que o 1, ele não é primo, como também não é composto. E por último, eu também expliquei o conceito de fatoração. A fatoração é ação ou atitude, né? Uma ação de você transformar um número em um produto de outros números, que a gente chama de fatores, né? Obviamente, menores do que esse número que você está analisando. Então, sendo um pouquinho mais objetivo. Fatoração. O número 18, ele pode ser transformado num produto de 6 por 3. Ele pode ser transformado num produto de 9 por 2. Ele pode ser transformado num produto de 2 vezes 3 vezes 3. Acabou. Então, isso aqui são exemplos de fatorações do 18. Essa última fatoração ela é interessante, porque todos os fatores que apareceram aqui são números primos, são fatores primos. Toda vez que você transforma um número em um produto de fatores primos, essa fatoração ela se torna especial. Ela é chamada de fatoração completa. E é com essa fatoração, por exemplo, que eu consigo, de uma maneira um pouco mais assertiva, mais segura, eu consigo encontrar os divisores de um número. Então agora a gente vai entrar nas fatorações, nas técnicas de fatoração, para encontrar divisores. Então, técnica da fatoração completa. Como é que a gente faz? Fatoração, desculpa, esqueci de completar. Técnica da fatoração completa. Agora sim. Então, aqui, na técnica de fatoração completa,
A gente vai quase trabalhar aí com uma espécie de memória, podemos falar assim, de uma memória afetiva. Talvez, não sei, a maioria de vocês já trabalhou com essa técnica de fatoração completa, só que já faz muito tempo que vocês viram isso. Espera aí que está descendo o morro aqui, meu diretor. Então, deixa eu botar aqui direitinho. Técnica da fatoração completa. Não sei se melhorou, se piorou, mas vamos lá. Então, a gente pode aproveitar um exemplo que tem lá embaixo, lá em cima, e a gente pode utilizar cá embaixo. Então, o número 24, por exemplo, a gente pode calcular o número os divisores de 24, utilizando, por exemplo, a fatoração completa. Então, vamos lembrar, primeiramente, como é que se faz essa fatoração completa? A fatoração completa, como eu falei agora há pouco, é a fatoração onde eu só utilizo como fatores os números primos. A técnica da fatoração se dá em você dividir o 24 pelos fatores primos, usando algumas regras. Regra número 1, eu sempre tenho que optar por dividir o número que eu estou, desculpa a redundância, dividindo, pelo menor fator primo sempre. Então, por exemplo, como 24 é um número par, o primeiro fator primo que divide o 24 é o 2. Então, 24 dividido por 2 dá 12. E eu vou continuar dividindo esse número por 2. Por quê? Porque o resultado deu 12. 12 também é um número par. Então, eu vou dividir isso por 2. O resultado é 6. Observa que esse número continua sendo um número par. Eu posso continuar dividindo, portanto, esse número por 2. 6 divididos por 2 é 3. E aí é a primeira vez que aparece um ímpar, e esse ímpar ele é um número divisível por 3. 3 é um número primo. Então, o próximo primo que eu vou escolher é o primo 3, resultado dando, portanto, 1. Então, eu transformei o 24 num produto de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Ou, se você preferir, 2 elevado à terceira potência, 2 ao cubo, vezes o 3. Correto? Bom, com esses fatores primos, eu consigo alcançar todos os divisores que apareceram anteriormente listados. Para isso, eu uso a técnica que é traçar uma nova reta, aproveitar o fato de que todo e qualquer número tem um divisor universal. E quem é esse divisor universal? Qual é o número que divide todo mundo? O número que divide todo mundo é o 1. Então eu já sei que 1 é divisor de todo mundo. Eu já vou utilizar esse 1 como elemento para iniciar essa minha lista de divisores de 24. E agora eu vou usar esses fatores para encontrar os próximos divisores de 24. De que maneira? Eu vou multiplicando esses fatores pelos números que aparecerem nessa nova lista que eu vou criar. Então, por exemplo, 2 vezes 1 dá 2. Então, acabei de descobrir que além do divisor universal 1, eu também tenho 2. Está lá o 2. Então, esse 2 já foi utilizado, ele já foi multiplicado por 1 e a resposta foi 2. Esse elemento eu não utilizo mais. Vou para o próximo. E vou fazer a mesma varredura. E agora eu vou pegar esse 2
e multiplicar por todos os elementos da minha lista. Então, eu vou multiplicar o 2 por 1, o resultado também dá 2, então não tem necessidade de repetir um número que eu já encontrei, e 2 vezes 2, que dá 4. Já é um novo elemento que eu encontrei. Vou agora para o próximo número e vou fazer a mesma varredura. 2 vezes 1 dá 2, eu já escrevi. 2 vezes 2, aliás, 2 vezes 1 dá 2, que eu já escrevi. 2 vezes 2 dá 4, que eu já escrevi. Então agora eu preciso escrever 2 vezes 4, que dá 8. E finalmente, 3 vezes 1 é 3. 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 4 é 12, 3 vezes 8, 24. E agora, por uma questão somente estética, eu agora vou escrever essa lista em uma ordem crescente, sem a obrigação de escrever na ordem crescente. É apenas uma questão estética. Então, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. 2, 4, 6, 8. Fiquem tranquilos, eu vou fazer um novo exemplo dessa técnica. Só vou pedir para você fazer seu primeiro print time, para dar tempo de eu ir lá no chat. Então é hora do seu print time. Enquanto você printa aí, eu vou respondendo as perguntas. Peraí que deu refrex. Gente, eu tenho uma dúvida rápida. Não, peraí, calma. Professor, veremos triângulo de Pascal? Não, Emanuel, não nessa aula. A gente vai ver triângulo de Pascal lá na aula de, vamos dizer assim, de análise. Eu sei. É bem chato quando interrompem as aulas, né? Foi por isso que eu assinei a turma do ProEnem. Então, o que vem antes de Homero? Lá na plataforma, eu podia assistir a aula a hora que eu quisesse. Além de pausar, acelerar e baixar todos os materiais. E foi assim que eu conquistei a minha aprovação na UFRJ. Vem com o Pro, assine agora e assista essa aula a hora que você quiser. MDC, tá certo? Pô, tô aqui na cara do gol aqui, meu diretor, acabei de ver. Velhinho desgraçado, né? Fazendo besteira. Outra coisa aqui. Boa tarde, Klaus. Poderia falar sobre quando os números são primos entre si? Claro, vou falar agora. Números primos são aqueles que só dividem um e por ele mesmo. Exatamente. Professor Glaucio terá aula de fatoração algébrica? Positivo, Emanuel. Maria Vitória, um número pode ser primo e composto ao mesmo tempo? Não, Maria Vitória. É uma coisa meio antagônica, tá? Prof, boa tarde. Você poderia explicar o que seria um número primo entre si agora? Segunda vez que pergunta isso, vou responder agora. Dois números são primos entre si, ou ainda também chamados de coprimos, quando não existe nenhum divisor comum entre eles. Um exemplo, o número 6 e o número... o número 6 e o número 35. 6 e 35 são números primos entre si. Não há nenhum divisor comum entre eles. Logo, eles são coprimos. Eles são primos entre si. Observa que eles não são de fato primos. 6 tem como divisores 1, 2 e 3. E 6, o próprio 6, o 35, 1, 5, 7 e o próprio 35, só que entre eles, na sua correlação, não existe nenhum divisor comum. Logo, eles são primos entre si. Tá certo? Respondi a pergunta, vamos dar mais uma olhada numa outra... Cadê aqui o apagador? Vou fazer aqui um segundo exemplo, custa nada, né? O número 36, né? Calcule
os divisores de 36. Então, calculando os divisores de 36, escrevo o número 36, traço uma reta aqui, ó. E começo agora trabalhando com o primeiro primo. Como 36 é um número par, o primeiro primo é 2. 36 divididos por 2 dá 18. Que dividido por 2 dá 9. Observa que eu fui aqui um pouquinho mais rápido, né? 18 é par dividido por 2, mas o 9 não é par. Então, o próximo primo que é passível de dividir o 9 é o 3. Então, 9 dividido por 3 dá 3. E 3 divididos por 3 dá 1. Pronto, encontrei. Eu, nesse momento, encontrei a chamada fatoração completa do 36. 36, ele tem como fatoração completa 2 vezes 2, 2 quadrado. 3 vezes 3, 3 quadrado. E não é que eu tenha decorado para dar essa aula para vocês, não. Eu vou afirmar que existem aqui 9 divisores. Eu tenho que encontrar 9 divisores naturais na hora que eu for utilizar essa técnica. Eu já estou fazendo um spoiler de uma fórmula para você encontrar a quantidade de divisores. Não os divisores, mas quantos são. Né? Então, para isso, primeiro, vamos para aquilo que eu queria mostrar para vocês de novo, que é o cálculo dos divisores. Agora eu quero encontrar todos os divisores do 36. Eu sei que um deles, o primeiro deles, para ser mais exato, é o número 1, porque o número 1 é o divisor universal. Então eu começo com 1. 2 vezes 1 dá 2. Então, esse 2 eu encontrei multiplicando o primeiro fator primo por 1. Já utilizei esse cara, vou para o número de baixo. 2 vezes 1 dá 2, não tem por que eu repetir. 2 vezes 2, 4. Agora, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Vou agora para o próximo 3. 3 vezes 1, 3 eu já escrevi. 3 vezes 2, 6 eu já escrevi. 3 vezes 4, 12 eu já escrevi. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 12, 36. Então agora eu tenho como divisores do 36, pondo em ordem crescente, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 9, o 12, o 18 e o 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá aí. Realmente eu encontrei 9 termos. Glaucio, então explica esse spoiler aí. Como é que você encontra a quantidade de divisores de um certo número? O que eu faço? Eu busco os expoentes. E eu vou falar devagarzinho agora. Eu pego esses expoentes, procuro os sucessores desses expoentes e os multiplico. Glaucio, traduz. Quem é o sucessor do 2? O sucessor do 2 é o 3. 2 mais 1. Quem é o sucessor do outro 2? É o mesmo. 2 mais 1, 3. E 3 vezes 3 dá 9. Então, a quantidade existem 9 divisores. Ah, então ali é assim que você encontrou? Foi assim, ó. 24. Lembra que 24 é 2 ao cubo vezes 3, ou se você preferir, 3 elevado a 1. Quem é o sucessor do 3? É o 4, 3 mais 1. Quem é o sucessor do 1? É o 2, 1 mais 1. 4 vezes 2 são 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisores. Divisores. Então, vou botar uma fórmula meio esquisita aqui, tá? Vamos supor que eu esteja fatorando um certo número, que eu vou chamar de número n, e esse número, depois de ter sido fatorado, ele ficou igual a alguma coisa elevado a x, outra coisa elevado a y, outra coisa elevado a z, e assim sucessivamente. Quantos divisores tem esse número? Quantos divisores de n vão existir? O produto de x mais 1, por y mais 1, por z mais 1, é sempre assim, né? X mais 1 vezes y mais 1 vezes z mais 1, e assim sucessivamente. Se você quiser aqui, você pode escrever quantidade de divisores. Quantidade de divisores. Tá aí. Agora, o interessante, né, que vai, pelo tempo ali já são 6:11, alguns exercícios do Enem, alguns agora eu fui bastante eufemista. Existem muitos exercícios do Enem que trabalham com 2 números ao mesmo tempo, aonde você precisa de alguma maneira encontrar um divisor comum entre esses 2 caras, um maior divisor comum entre esses 2 caras, ou o menor múltiplo comum desses 2 caras, ou de 3 caras, ou de quantos caras eles quiserem. E para isso você tem ferramentas bem apropriadas, né? Porque observa só, eu poderia, como sendo o último ato aqui dessa primeira aula, eu poderia me utilizar da seguinte pergunta aqui, ó. Qual seria, ou quais seriam, né, os divisores, qual o maior divisor comum de 24 e 36, que foram os 2 números que eu me lembro aqui ter feito, né? Você já tem aí que os divisores de 24 são 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 e... Estou confundido. E 24, né? Deixa eu ver se eu esqueci de alguém. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltou o 8, o 12 e o 24. Acho que agora foi. 24, 24, 24, 24. Foi. E os divisores de 36 seriam o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 9, o 12, o 18 e o 36. Ora, existe divisor comum aqui, existe mais de um divisor comum. Vê se eu estou falando besteira. Você tem o divisor universal, além disso você tem o 2, o 3, o 4, o 6, o 12. Mas eu não quero apenas algum divisor comum, eu quero o maior de todos. Então, dentre esses, de fato, o maior divisor comum de 24 e 36 é o número 12.
Mas a pergunta que eu faço e que eu vou responder na próxima aula é a seguinte: poxa, será que não existe nenhum dispositivo, nenhuma ferramenta que me leve ao número 12 de uma maneira mais objetiva? Eu não sei se é mais rápida, mas mais objetiva, mais segura. E uma outra pergunta: poxa, e se esses números forem bem maiores, como acontece na prova do Enem? Pô, eu vou ter que ficar listando todos os divisores para encontrar o maior divisor comum? E aí a resposta é claro que não. A gente tem um dispositivo para a gente encontrar o MDC. Então, no início da próxima aula, né, a gente vai fechar essa teoria falando de MDC, vamos falar sobre múltiplos e MMC, e a partir daí a gente vai exemplificar os exercícios, esses tópicos de múltiplos, divisores, MMC e MDC, em 6 exercíciozinhos do Enem que eu trouxe para vocês, beleza? Então é isso, galera. Um forte abraço, valeu, tchau! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.